Bom, vou começar, tá? Oi, boa tarde, eu sou a Ana Paula da GS1 e vou apoiar em mais um GS1 Talks. A GS1 Brasil vem desenvolvendo uma série de novas iniciativas para apoiar ainda mais os nossos 58 mil associados e a toda a comunidade de negócios a encarar os novos desafios e alavancar as oportunidades geradas nesse cenário de pandemia. Em nossa conversa de hoje, promovida em parceria com a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, nós vamos falar dessa relação entre o canal indireto e o fornecedor, nesse novo cenário, os desafios e oportunidades para essa cadeia de negócios. Comigo hoje estão Juliana Carzoni, diretora de vendas e e-commerce da Unilever, e Emerson Destro, presidente da ABAD e diretor do Destro Macro Atacado. Boa tarde, Juliana e Emerson. Agradeço a vocês pela disponibilidade e apoio em nossa live de hoje. Juliana e Emerson. Boa tarde. Juliana e Emerson, eu gostaria de abrir essa conversa, primeiro pedindo para vocês que falem um pouco das empresas que vocês representam e como é que vocês estão vivendo hoje, os desafios, as oportunidades desse momento. Por favor, Juliana. Tá bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui. Só me apresentando novamente, né? Eu sou a Juliana, sou responsável hoje sou uma diretora de vendas e e-commerce na Unilever. A Unilever no Brasil é uma das indústrias líderes aí do segmento de bem de consumo, né? A gente tem produtos na categoria de alimentos, sorvetes, higiene pessoal e limpeza. É uma empresa que está há 90 anos no Brasil. E nesse cenário de pandemia, a gente vem gerindo os negócios com prioridades bem claras, né? Primeiro, pensar nas pessoas. É um momento essencial que a gente priorize a parte de saúde, com certeza, e segurança, para que as pessoas possam trabalhar estando bem em segurança. Segundo, priorizando a manutenção do nosso negócio, né? A Unilever está em algumas categorias fundamentais e muito básicas do consumo de qualquer família brasileira, então a gente tem uma preocupação em manter isso disponível para as famílias e para o consumo. Em terceiro, um apoio à comunidade, né? A gente já fez, ao todo, mais de 7 milhões em doações, em produtos para governos, para comunidades, ventiladores também, a gente fez doações, então são várias campanhas aí para que a gente possa estar ao lado da comunidade, tentando diminuir um pouco desse efeito da pandemia. Bom, falando um minutinho da ABAD, então a ABAD é uma entidade que representa o setor atacadista distribuidor brasileiro, chamado canal indireto pelas indústrias. Então, nós levamos os produtos das grandes indústrias ao pequeno e médio varejo brasileiro. É uma entidade hoje que tem uma capilaridade nacional, tem 27 filiadas no Brasil e atua em diversas frentes, na defesa e no desenvolvimento dos interesses dos atacadistas e distribuidores do pequeno varejo nacional. Temos uma atuação política muito forte em Brasília, onde temos participado ativamente das ações do governo federal no intuito de ajudar as empresas que estão sofrendo muito nesse momento por conta dessa crise de saúde que a gente está enfrentando. E no lado empresário, eu sou diretor da empresa, Destro Macro Atacado, somos atacadistas distribuidores há 56 anos e levamos os produtos das indústrias para esse pequeno e médio varejo. Temos visto um crescimento bem significativo desse pequeno varejo, principalmente o tradicional 1 a 4, nesse momento de crise, onde as pessoas, nessa situação de isolamento social, estão comprando no lugar mais próximo da sua casa. E a gente está percebendo essa evolução que está acontecendo no mercado. Falando dessa relação entre canal direto, né, atacado, distribuidores e seus fornecedores, a minha primeira pergunta também para ambos é como é que a indústria e o canal indireto vêm trabalhando em conjunto para manter a disponibilidade de produtos, vendas e entregas, né, nesse período de isolamento social? E aí vou começar com o Emerson, né, e acrescentar
Existe oportunidades para melhorar essa relação? E, adicionalmente, para a Juliana, você tem realizado novas parcerias ou iniciativas com esse canal ou em canais diferentes? Veja, oportunidades sempre existem. O que a gente tem bom, primeiro, acho que é bom falar que a gente, no contato que a gente tem diariamente com todas as principais indústrias do país, hoje a gente não enxerga assim um risco de ruptura, falta de produtos. Isso não existe. Ou seja, o atendimento ele está funcionando normalmente e o nosso trabalho também. Oportunidades que estão surgindo, como o álcool, que era um produto de linha, mas alavancou vendas, mas existem outras oportunidades, com certeza a própria GS1 deve ter milhares de associados que eventualmente conheçam muito o varejo direto, supermercados, etc., e não conheçam talvez o potencial do canal indireto. Estou falando como empresário, mas também como representante da ABAD, como presidente da entidade, fica a dica, né? Procure a ABAD, abad.com.br. Inclusive, esse mês a gente está divulgando a nossa revista do ranking, onde aparecem ali os maiores e os melhores atacadistas, distribuidores de todo o país por estado, que é uma forma de você poder também estabelecer novos relacionamentos e poder atender esse pequeno e médio varejo a nível nacional. E essas oportunidades é que estão surgindo, ou seja, o pequeno varejo, ele tem uma limitação de espaço na sua gôndola e todas as indústrias têm o seu sortimento ideal para colocar lá nessa prateleira. Então, vamos falar assim, o grande desafio do dia a dia é realmente conseguirmos levar o sortimento ideal, convencermos esse pequeno varejista a ter o que a população está procurando. E nesse momento, por exemplo, tem uma mudança de perfil de consumo. Produtos que, vamos falar assim, a venda era relativamente baixa há pouco tempo, hoje alavancou de uma forma diferenciada. Por exemplo, o fermento para fazer pão. Tem muita gente que está fazendo pão em casa, então é um produto que tinha uma venda estável e, de repente, explode num momento como esse. Mas isso são oportunidades causadas pela situação do coronavírus. Existem, claro, outros produtos que são sazonais, mas existem formas, com certeza, de melhorar o dia a dia desse relacionamento do canal indireto com a indústria a favor desse pequeno e médio varejo, buscando todas essas oportunidades. Joia. Bom, respondendo um pouco a tua pergunta e até construindo sobre o que o Emerson falou, a gente também está enxergando uma mudança importante aí de canais, né? Consequentemente, uma necessidade e também uma oportunidade de a gente refazer parte do nosso plano de negócio, né? Em função do isolamento social, as pessoas por medo, por consciência ou até por políticas do governo, elas não podem circular. Então, é natural que exista uma escolha e uma preferência por comprar no varejo que fique muito próximo da sua casa e até por ele ter um perfil de uma loja que é menor, você sempre vai encontrar menos pessoas dentro dessa loja, o que torna essa loja possivelmente mais segura para você realizar sua compra. Somado a isso, eu acho que nunca se falou tanto, pelo menos no passado recente, sobre solidariedade, sobre apoiar aquele pequeno comércio local da sua vizinhança, né? Então, eu acho que isso, junto com a impossibilidade de circular, é uma coisa que está acelerando muito o pequeno varejo, que você prefere comprar e ajudar daquele que está no teu bairro, daquele empresário que possivelmente você conhece até pelo nome, conhece parte da história dele, né? Então, isso está fazendo com que o pequeno varejo cresça muito em detrimento de outros canais, como o hipermercado, como o supermercado e até os atacarejos que tinham uma performance de crescimento bem superior no período anterior a essa crise, né? Hoje, só o comércio eletrônico, pelo menos para a Unilever, é que cresce mais do que o pequeno varejo. O pequeno varejo é onde as pessoas estão escolhendo mesmo para comprar, né? A Unilever hoje já tem uma parceria com muitos agentes de distribuição, então a gente tem as nossas marcas bem distribuídas, sempre tem oportunidade para melhorar, é o que a gente está procurando, e o que a gente está fazendo agora é acelerar ainda mais o Compra Unilever. Conta um pouquinho sobre o que é o Compra Unilever, porque acho que talvez muitos não conheçam. O Compra Unilever
é um e-commerce desenhado para o pequeno varejo poder fazer suas compras de forma eletrônica, de onde ele quiser e que horas ele quiser, que já existe há 4 anos, já tem uma representatividade bem grande nos nossos negócios, mas com o coronavírus, ele acelerou muito. Então, a gente está crescendo mais de 50%, mesmo já sendo uma plataforma bastante madura e que existe há bastante tempo, porque ela permite que o lojista compre com distanciamento social, preservando a segurança tanto dele quanto do vendedor que sempre o atende, né? E a gente, em paralelo com o Compra Unilever, lançou logo no início da pandemia, foi uma coisa que a gente desenvolveu em 2 semanas, um portal que se chama Sua Loja Aberta, onde a gente está fazendo uma curadoria de conteúdo. Acho que é super importante nesse momento, porque além da pandemia, a gente tem uma infodemia, acho que a gente nunca recebeu tanta informação de tantos lugares, e a gente meio que faz um filtro para o pequeno varejista daquilo que é relevante. Então, uma lei nova de acesso a financiamento, por exemplo, que o governo colocou, como ajudá-lo a gerir melhor o caixa, o sortimento, como trabalhar em segurança, preservar a segurança do seu consumidor. Então, tudo isso são informações que a gente está fazendo uma curadoria e colocando nesse portal, que chama Sua Loja Aberta, junto com dicas e promoções sobre como ele acessar o Compra Unilever e fazer a sua primeira compra, né? Então, a gente já tem um e-commerce que é bem robusto, nesse momento ele acelerou, mas a gente vem buscando acelerar ainda mais, tá? Através do Sua Loja Aberta, através dos nossos parceiros distribuidores, e por último, ainda usando o Sua Loja Aberta e principalmente o Compra Unilever para distribuir um volume bastante grande de máscaras, para que os lojistas possam manter os seus negócios abertos e trabalhar com segurança, e possam distribuir essas máscaras para os seus clientes e consumidores, né? Que a gente sabe que é um item aí que está em bastante falta, principalmente nas cidades mais do interior e quando a gente se afasta das capitais. Bacana. Eu já tenho uma pergunta lá do Facebook, então só lembrando, pessoal do Facebook, se vocês quiserem escrevendo as perguntas, a gente vai coletando e passando para o pessoal, que tem a ver com o que vocês comentaram, né? Que a pergunta, que é da Flávia Bandeira, vocês acreditam que essa tendência de compras no pequeno varejo local vai se manter após a pandemia? Juliana, você que tem a bolinha de cristal aí. Mãe Diná, né? Mãe Diná. Olha, bola de cristal eu não tenho. O que eu acho é que novos hábitos de consumo que a gente está vendo agora, uma boa parte deles já são tendências que estavam em curso e elas só se aceleraram, né? Estou dizendo, por exemplo, no e-commerce, a gente está antecipando em 2 anos o plano por conta do que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer, né? O que eu acho é que tudo que a gente experimentar e gostar e for conveniente são tendências que vêm para ficar. Então, por que a gente vai ter que se deslocar até uma loja onde eu vou pegar fila, que é distante da minha casa, que eu tenho que ir de carro, eu tenho que usar o transporte público, se eu posso comprar na loja do meu bairro? Então, eu acho que se a loja do bairro tiver o sortimento que eu buscar, um preço coerente, entregar uma proposta, eu acho, de valor para esse consumidor, a tendência é que se conquiste consumidores que fiquem com você quando sair da pandemia, né? Então, acho que o que for possível fazer agora de experiência em termos de oferecer o que as pessoas precisam são comportamentos que tendem a ficar, tá? E o que a gente está vendo também de experiência fora, para complementar a minha resposta, é que isso tende a ir um pouquinho mais longe, né? Então, não é só a hora que acabar o isolamento inicial, que o governo liberar, que as pessoas vão voltar a circular normalmente. Isso vai acontecer aos poucos e tende a poder ter um tempo para que sejam criados novos hábitos mesmo, né? Não tende a ser uma coisa super rápida de circulação normal dentro de pouquíssimas semanas, né? Eu acredito nessa situação do fortalecimento, do crescimento do varejo de vizinhança, exatamente por conta do que a Juliana comentou. Comodidade, praticidade, tempo e a própria questão da aglomeração de pessoas, porque essa é uma situação que, vamos falar, o tal do coronavírus, o que está se tentando fazer é controlar, mas ele vai continuar aí, ele não vai acabar com essa situação de isolamento social.
Então, pessoas vão continuar pegando o coronavírus ao longo dos próximos meses, anos, sei lá quanto tempo. Então, com certeza, nós acreditamos que esse pequeno varejo ele vai ganhar uma proporção, uma força cada vez maior. Lembrando que, vamos falar assim, pelos números da Nielsen, dentro inclusive da revista do ranking que eu comentei há pouco, que vai ser divulgada agora nesse mês de maio, 53% do mercado mercearil, ou seja, dos produtos que são comprados pelo consumidor final, chegam às mãos do consumidor final pelo pequeno e médio varejo, que é o canal indireto que abastece, ou seja, os atacadistas e distribuidores. Então, a força do pequeno varejo brasileiro ela é muito grande, mas muito grande. São mais de 1 milhão de pontos de venda no contexto, pensando em pequeno e médio varejo, pensando bares e restaurantes e outros mais, todos que os atacadistas e distribuidores acabam fazendo esse atendimento. Então, é um mercado gigantesco e são hábitos que provavelmente mudarão. Emerson, já tenho uma relação. A gente falou muito de oportunidades, né, que os associados da GS1 têm com o pequeno varejo, né, e que quem abastece o pequeno varejo é o canal indireto, né, e que o canal indireto pode ajudar os associados da GS1 nessa distribuição. Mas você falou também que muito de grandes empresas, o canal indireto trabalhando com grandes empresas. A minha pergunta, e eu vou emendar com uma pergunta do São Tomé Goiabada Artesanal, que tem a ver com isso, que se você vê oportunidade para micro e pequena empresa e até o médio empreendedor, que são a maioria dos nossos associados, utilizar os benefícios do canal indireto para chegar até o varejo, né? E como que uma empresa que ainda não fornece consegue entrar, né? E fornecer, você comentou falar com a Abad, né? Com os representantes da Abad, e aí o que o Emerson, o São Tomé Goiabada Artesanal pergunta é como devem fazer as microempresas nesse momento, né? E o que ele comenta é que os distribuidores atacadistas, eles são menos abertos, ou têm menos oportunidades com a microempresa. E aí, se realmente esse é o cenário, ou se o canal indireto consegue ajudar essa micro e pequena empresa. Veja assim, tudo isso depende, claro, da estratégia de cada empresa. Tem empresa que prefere trabalhar assim com um sortimento mais enxuto e tem um nicho de mercado que ela atua. Então, na verdade, o que ele precisa fazer é mapear dentro da região de interesse dele quem são os melhores possíveis candidatos para ele fazer uma visita e apresentar o produto dele. Por quê? Existem os distribuidores especializados, onde eles trabalham com determinadas indústrias, fazendo um trabalho até de organização de loja do cliente. Então, talvez uma empresa como essa não tenha um interesse em trabalhar com a goiabada. Mas existem outros atacadistas distribuidores, ou melhor, atacadistas que não são distribuidores exclusivos. E aí são oportunidades que existem no mercado. Então, vou falar, o produto dele é um produto que está bem posicionado, está competitivo, é um produto de boa qualidade, comparando o que existe no mercado. Então, são essas coisas que ele precisa ter alguém da área de vendas dele, visitando essa empresa atacadista, para levar esse produto, fazer a introdução, fazer a experimentação. Por óbvio que se tiver, inclusive, até uma ação para motivar a equipe de vendas a trabalhar com a positivação dos produtos, buscando uma distribuição, uma cobertura, ele vai conseguir ter um sucesso melhor. Só que, claro, aí carece de investimento. Então, quando você fala de uma pequena empresa, realmente é um trabalho de corpo a corpo, de convencimento e trabalho conjunto. Muitas empresas têm isso de vou ajudar a desenvolver a microindústria regional, quem está aqui no meu entorno. E muitas empresas do segmento que atuam desta forma. Então, é uma questão de saber quem são essas empresas na região, bater lá na porta, apresentar o produto, fazer a negociação, começar o fornecimento, motivar a equipe e aí buscar ganhar um espaço no mercado com o seu produto. Bacana. Você tinha falado, né, Emerson, de que álcool, né,
foi um produto que realmente começou a vender mais. E aí a minha próxima pergunta é com relação a isso, né? Eu tenho que comentar que eu nunca consumi tanto café em toda a minha vida, né? Tem gente que está consumindo mais vinho, mas no meu caso, nunca consumi tanto café em casa de todos os tipos. Mas a minha pergunta é, houve uma mudança na categoria, no volume de vendas dos produtos, né? Existe alguma categoria, um tipo de produto com mais oportunidades? E tem uma pergunta do Marcelo, que é, poderíamos dizer que todas as categorias não correm o risco de abastecimento, né? Ou somente as de necessidades especiais, né? E o que ele comentou é que ele tem visto algumas gôndolas desabastecidas, e eu posso acrescentar provavelmente porque esse não usa um canal indireto para abastecer ele. Por isso que ele tem desabastecimento. Brincadeiras à parte. Talvez gôndola abastecida seja sinal de falta de crédito, né? Vamos falar o seguinte, no mercado, no dia a dia, muitas empresas vão bem, mas algumas também não vão tão bem. E no momento como esse, que a pessoa precisa do crédito, precisa comprar com um certo prazo para poder abastecer a loja, se ela não tiver esse crédito, ou seja, não tiver um relacionamento de confiança com seus fornecedores, por óbvio, ela não vai conseguir manter a prateleira tão abastecida quanto gostaria. E aí acaba ficando uma situação como essa. Mas aí, claro, é muito particular de cada empresa. Eu vou dizer para vocês, nós aqui no dia a dia, no nosso relacionamento comercial com a maior parte, com todas as indústrias, nós não temos problema de abastecimento. E nós atendemos aqui todo o pequeno varejo de São Paulo, região sul, Mato Grosso do Sul, chegando a mais de 25 mil pontos de venda todo mês, e não falta produto. Pode ter ruptura? Pode. Eventualmente, uma determinada categoria vende muito mais numa semana e acaba zerando o estoque, até você fazer a reposição, chegar o produto. Isso, eventualmente, pode acontecer. Mas não é uma ruptura mais por uma questão de processo do que realmente por falta de produto, por produção de produto, né? Eu acho não mudou o perfil? Sobre esse tema, eu posso explorar um pouco mais, porque como a Unilever trabalha com diversas categorias, tem uma visão diferente. Eu vou dizer assim, nós, dentro da Abad, nós não temos uma medição do perfil de venda por categoria. Então, eu não saberia precisar, assim, a nível nacional, o que está acontecendo em termos de alteração de venda por categoria. O que posso falar como atacadista distribuidor é que produtos supérfluos, por óbvio que as vendas deram uma reduzida, não pararam, reduziram a venda. E os produtos de primeira necessidade, esses cresceram as vendas, porque é o que a população está dando prioridade na hora de fazer sua compra, né? Encher o seu carrinho. Então, como norte, do que a gente enxerga é isso. Agora, acho que a Juliana, talvez, como tem milhares de produtos sendo produzidos, possa dar um cenário um pouco mais preciso aí. Tá bom. Bom, vamos lá. A gente está, primeiro assim, a Unilever, nossas fábricas estão operando normalmente, então assim como, só para reforçar o que o Emerson falou, a gente continua conseguindo fazer o abastecimento regular dos nossos produtos, né? O que acontece, acho que a gente passou por uns 10 dias, aí os 10 dias finais de março, onde aconteceu uma grande compra do pânico, que a gente está chamando, né? Todo mundo já sabendo que ia ter que ficar em casa, com medo que pudesse faltar produto, as pessoas se abasteceram num volume que nunca estavam acostumados a fazer. Então, ninguém estava preparado, nem o pequeno varejo, nem o médio, nem o grande, nem a indústria, nem ninguém. Então, aconteceu sim, entre o final de março e o comecinho de abril, o desabastecimento e talvez um índice de ruptura e falta de produto maior do que o que a gente costuma ver. Mas isso já se regularizou e eu não tenho mais visto de forma recorrente ou muito maior do que foi no passado a ruptura. Eu acho que não só a Unilever, como a maior parte das outras indústrias estão conseguindo manter o abastecimento dos principais itens, né? Quando a gente fala de categoria, sim que a gente enxerga uma mudança de comportamento de compra em muitas categorias das que a gente atua, né? E aí são dados da Unilever, mas também a gente já começa a ver informações do mercado que também refletem o que a gente está sentindo. Então, passando um pouco pelas nossas categorias de produto, limpeza para casa aumentou muito, né? As pessoas estão limpando não só com mais frequência, como com mais intensidade, coisas que a gente não limpava antes com essa frequência. Maçaneta, piso, sola de sapato, celular,
Então, não só aumenta a frequência, como superfícies que as pessoas não estavam acostumadas a limpar. Então, de fato, produtos de limpeza para casa aumentou bastante o consumo. E juntando com aquela outra pergunta, esse é o tipo de movimento que eu acho que parte dele vem para ficar, porque as pessoas adquirem novos hábitos de higiene e o coronavírus não vai embora tão rápido. Então, a gente vai ter um novo normal de conviver com ele existindo aí por um tempo. Então, acho que esse é um hábito que tende a perdurar, talvez não na intensidade que a gente está hoje, mas tende a perdurar. Quando a gente fala de limpeza da roupa, né, é uma outra grande categoria nossa, a gente também vê um aumento de consumo, não na mesma intensidade que limpeza da casa, mas aquela roupa que sai para a rua e volta para casa, ela não é usada mais. Antes ela poderia ser utilizada, né? Mas hoje não, ela vai direto para o tanque ou direto para a máquina, então a frequência de lavagem de roupa aumentou, então isso aumenta o consumo desse tipo de produto. A gente também está vendo higiene pessoal, principalmente sabonetes para a mão e para o corpo, as pessoas tomando mais banho, então maior consumo. E por último, toda a parte de alimentação de dentro do lar, que você usa para cozinhar, né, preparar suas refeições, então das nossas categorias, né, caldo, tempero, maionese, enlatados, vegetais enlatados, massas, são categorias que tiveram um aumento de consumo bem expressivo, porque as pessoas estão ficando mais em casa e estão cozinhando, né? Então, todas essas categorias são oportunidades, porque está vendendo mais do que vendia no passado. Da mesma forma, existem categorias onde a gente ainda não sente um movimento de retração super forte, mas que não tem a mesma performance e estão relacionados àquilo que é menos prioritário ou menos importante, não sei se dá para usar a palavra importante, mas num cenário mais de crise, talvez eles estejam num segundo escalão de prioridade da população, né? Então, procurar por uma inovação, um produto mais especial para o seu cabelo, isso impacta também até a performance de canais de vendas onde esse tipo de produto é mais importante, porque as pessoas estão mais pragmáticas, com orçamento mais curto e entram na loja para comprar o que precisa e saem. Então, não tem aquele tempo da compra para procurar as novidades e tudo isso. Então, esses tipos de produto, eles têm uma performance que hoje é aquém do que a gente tinha esperado. Tá? Vocês têm mais alguma outra ação que vocês têm desenvolvido para enfrentar esse cenário? Vocês queiram acrescentar? Eu acho que Pode Vai falar, lá, Juliana. pode ir lá. Não, pode ir. Eu acho que um grande desafio aí é a questão da gestão dos estoques para evitar ou ter uma redução de ruptura e o olhar diferente para o mercado na busca das oportunidades. Novos produtos, por exemplo, máscaras, um produto que, vamos falar assim, no nosso segmento não se vendia. E hoje é uma oportunidade de venda para os atacadistas e distribuidores agregarem junto com a venda do álcool e etc. Mas fora isso, volto para aqueles milhares de clientes GS1, associados GS1, que eventualmente não atuam com os atacadistas e distribuidores. Por favor, venham até nós e vamos fazer negócio. Eu garanto que o pessoal está ávido para continuar gerando negócios, né? Ninguém quer ficar parado, todo mundo quer colocar seu produto na mão do consumidor. Com certeza. Acho que só complementando esse ponto, né? Nada é mais importante para um consumidor do que encontrar o produto, né? O produto esteja disponível. Depois é que você vai ver preço, que você vai ver marca, que você vai ver qualidade, porque se você não der a chance do consumidor encontrar, você não tem nenhuma chance de vender, né? Então, para qualquer indústria de bens de consumo, esse tipo de produto, não importa a tua categoria, o primeiro pilar de estratégia de qualquer empresa é fazer o seu produto disponível, né? Depois no preço correto, com a embalagem correta, com a qualidade do produto, porque daí é a hora da verdade o consumidor vai experimentar e depois ele vai dizer se ele quer te recomprar ou não, mas essa questão de estar disponível é uma coisa primordial e a primeira decisão a ser tomada para poder vender mais. Mas acho que completando, você tinha perguntado se tem mais alguma coisa que a gente está fazendo. Acho que uma coisa que para nós tem sido bem relevante é que o hábito de consumo mudou muito, muito rápido, né? Então, algumas verdades que a gente conhecia, elas estão diferentes, né? Então, tanto em termos de categorias, como a gente explorou há pouco, que mudou,
os produtos que mais vendiam antes não necessariamente são os que estão mais vendendo agora, onde tem mais oportunidade, os canais onde vendia não são, os dias da semana. Não é mais verdade que sábado e domingo são disparados os maiores dias, durante a semana está vendendo bastante também, as pessoas estão em casa, então procuram até comprar em outros dias para pegar menos gente na loja, menos fila, menos lotação, transporte menos cheio e tudo isso. Então, tudo está mudando numa intensidade muito alta. Então, uma das decisões que a gente já tinha tomado há um tempo atrás e que agora estão se mostrando bastante importantes é a gente ter comprado e estruturado novas fontes de dados, né? A gente ter se organizado melhor para conhecer com 2 ou 3 dias de atraso apenas os movimentos de consumo. O que está vendendo, onde está vendendo, o que a gente precisa corrigir, precificação, distribuição e performance para poder atingir os objetivos que a gente tem. Então, essa decisão de estruturar essas fontes de dados que a gente fez no passado, hoje estão se tornando mais importantes do que nunca, porque a gente não precisa mais esperar 30, 40 dias para ver nos provedores de dados aí mais estruturados a informação de como a gente está performando, o que está vendendo, e com isso a gente está conseguindo reorganizar o nosso negócio, as prioridades, o que produzir, onde colocar um vendedor, o que executar em loja de uma forma bastante mais rápida e reagir para performar melhor num mercado que está recessivo, que as pessoas podem circular menos e tudo isso. Tá? Eu queria só fazer uma pergunta complementando com o que você falou, e aí para ambos, né, porque a gente falou de quanto melhor a gente trabalha com os dados, né, de dados completos, consistentes, precisos, né, melhor a gestão de estoque, disponibilidade de produto, redução de ruptura em gôndola, né, entender melhor essa característica do consumidor que mudou, né. Então, você falou, né, Juliana, você comentou como é que vocês estão trabalhando atualmente com esses dados, né, e como esses dados já influenciam na decisão de vocês nesse período. E eu também queria saber de ambos, né, se quiser complementar também, fica à vontade, além disso, se o alinhamento de dados de produtos em toda a cadeia é importante para essa análise, né, quando a gente fala em GS1, e a gente faz toda a gestão tanto do código do produto quanto a informação do produto, o quanto isso é relevante para essa gestão e para a tomada de decisão quando vocês falam de olhar os dados nesse processo. Bom, isso eu diria, se eu puder começar, que é fundamental, porque todo aquele volume de dados, né, de 2 ou 3 dias atrás, a hora que chega, a gente não faz absolutamente nada se ele não estiver correto e bem estruturado, né? Porque senão ele só vira um volume de dados do qual eu não tiro nenhuma conclusão e, consequentemente, nenhuma ação para mudar o curso do negócio, para fazer as priorizações que a gente precisa ou para saber o que está acontecendo. Então, ter os dados estruturados com informações de qualidade é fundamental para que a gente possa trabalhar os dados e transformar em alguma coisa, senão eles só viram um monte de planilhas onde a gente não consegue nem entender de que produto a gente está falando, por exemplo, e daí, consequentemente, tirar todas as análises que a gente poderia fazer. Faço minhas palavras da Juliana, nada a acrescentar, porque é exatamente isso. A informação é essencial para a gente direcionar o nosso dia a dia, e por óbvio que com esse compartilhamento de informações que existe hoje entre os atacadistas e distribuidores e as indústrias, e essa informação gerando conhecimento e gerando ações positivas, fazem com que, vamos falar, as ações sejam mais rápidas, né? As reações, essas mudanças do mercado sejam mais rápidas. E é isso que precisa acontecer, né? Tem uma pergunta, eu queria só acrescentar uma pergunta que o pessoal já fez pelo Facebook, e o Marcelo Danil pergunta: o consumidor está mais atento à procedência o consumidor está mais atento com a procedência do que consome hoje? Se vocês já identificaram alguma mudança nesse perfil, né? Se a indústria, a distribuição e varejo estão mais preocupados em instalar ou ampliar, né? Instalar que não tem, ou ampliar ferramentas de rastreabilidade agora por conta do cenário e, eventualmente, usar isso como uma ação pós-pandemia. Acho que a Juliana fala bem aí, né, Juliana?
acho que a gente sempre teve uma preocupação muito grande com procedência e até com a cadeia como um todo, não só do ponto de vista de qualidade, mas de sustentabilidade, práticas de trabalho que sejam corretas, até porque o consumidor está sempre muito de olho nisso, e acho que nesse momento, onde até pela restrição de circulação, problemas de saúde, você pode mudar padrões, a gente tem que ficar sempre mais atento para saber se toda a cadeia está conseguindo entregar como entregava no passado, não só do ponto de vista assim, se ele entrega na data o volume, mas se ele está conseguindo manter as mesmas práticas de trabalho e de qualidade que ele vinha fazendo no passado. Então, isso é uma coisa que a gente está constantemente atento e que nesse momento se tornam ainda mais importantes porque está mudando bastante a lógica de como o mercado está funcionando. Joia. A gente vem falando muito do legado da pandemia, né, do new normal, né, o novo normal daqui para frente, da mudança, né, a gente vem falando da mudança do comportamento do consumidor, da aceleração digital, né, o que mais mudou, né, o que será o novo normal para os nossos consumidores e para as empresas que vocês representam? Vocês podem compartilhar com a gente o que começaram a fazer ou farão de diferente para atender esse novo cenário de pandemia, que será um legado para suas empresas no futuro, seja para o consumidor ou nas relações entre parceiros e clientes? Eu acho que tem mudado muitas coisas, principalmente na questão dos hábitos de higiene, que já foram falados, a própria questão do e-commerce, fortalecimento do mercado de vizinhança, pela proximidade e conveniência. Mas no ambiente de trabalho, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui não era usual. Poucas empresas praticavam fazer uma live, fazer um bate-papo ou debater um assunto. E hoje está normal fazermos reuniões de negócio por videoconferência, encurtando distâncias, economizando tempo, evitando a poluição, né? Porque antes precisava de 1, 2, 3 carros para as pessoas se deslocarem de um negócio até outro para fazer uma reunião. E isso tudo está vindo para esse mundo virtual, apesar de, vamos falar, o meio é virtual, mas, na verdade, a gente está aqui presencial. Então, o tal do home office, que era, vamos falar assim, algumas empresas se tinham algum paradigma ainda contra isso, eu acho que agora foi superado de uma forma forçada, mas foi superado, entendendo que existe possibilidade de você realizar trabalho à distância, fazer home office, de fazer negócios através de uma reunião por videoconferência. Então, são hábitos que com certeza irão mudar. E essas práticas vão ficar por aí, com certeza, a partir do segundo semestre para frente, para os próximos anos, eu imagino. Bom, acho que só complementando algumas coisas também do que a gente está vendo, que a gente acha que vai continuar como sendo uma prática, né? Acho que eu falei um pouco no começo da nossa conversa aqui, que eu acho que essa pandemia vem para acelerar alguns movimentos que já estavam em curso, né? E aquilo que a gente perceber que faz sentido, a gente vai adotar e tende a ficar depois como uma prática, acho que nunca na intensidade que a gente está vivendo agora, mas uma prática que vem para ficar, né? Então, a Unilever já vinha investindo, por exemplo, em e-commerce e digital há muito tempo, mas com certeza isso é uma coisa que acelera e as pessoas vão ver que é conveniente, que faz sentido e tendem a adotar. Uma coisa que eu não sabia e que eu fui saber agora com isso, durante a pandemia do SARS na China, alguns anos atrás, foi onde surge e explode o próprio Alibaba. Então, que é um dos maiores e-commerces do mundo hoje. Ele é mais do que um e-commerce, né? Mas só para a gente simplificar um pouco na conversa. Então, isso com certeza vai fazer com que tudo que é digital, não só o e-commerce, se acelere, né? A gente está mais digital, usando mais ferramentas, telemedicina, a gente viu que é possível estudar por isso, fazer reunião em via digital. Então, tudo isso acho que são coisas que elas vêm para ficar, né? Outra coisa os hábitos mesmo, hábitos de limpeza e higiene devem mudar de forma importante, eu acredito. E as organizações, elas tendem a ficar muito mais produtivas daqui para frente, né? Então, o mesmo exemplo que o Emerson tem, eu tenho.
a gente, pelo menos na Unilever, investia muito tempo em deslocamento. Uma função como a minha, por exemplo, que tenho responsabilidade por vários canais de vendas e em território nacional. A chance de eu conseguir ter uma presença regular com um número muito grande de clientes e parceiros era muito pequena, porque eu não consigo ficar todos os dias viajando, né? E eu estava fazendo as contas esses dias e em 2 meses eu tive conversas individuais e mais detalhadas com mais de 20 clientes. Isso provavelmente num período onde eu tivesse que me deslocar, seja de carro ou seja até de avião, né? Porque tem muitos clientes que estão fora de São Paulo, bem longe de São Paulo, com certeza eu demoraria muito mais meses para conseguir ter essa presença. Então, a nossa produtividade aumenta muito, porque a gente sai de uma reunião de 30, 40 minutos, 1 hora, e já pode entrar numa outra, sem ter que se deslocar dentro de um mesmo escritório ou de um local físico para o outro, e eu acho que a gente não tem mais necessidade de fazer isso, né? A vida pode diminuir um pouco de ritmo nesse sentido de deslocamento, vai fazer bem para todo mundo, né? Para nós, para o meio ambiente, para o trânsito, a gente não precisa, para o transporte público, acho que vai ser tudo mais confortável para todo mundo e as organizações vão ser muito mais produtivas, né? E a outra coisa que é um pouco a ver, mas que eu acho que vai ser um exercício importante para as empresas, é repensar onde a gente foca esforço, né? Com certeza a gente deve entrar num período de uma economia um pouco mais difícil, né? Com mercados difíceis, uma pizza menor para ser dividida aí por todo mundo, né? E acho que mais do que nunca as empresas vão ter que entrar num modo de repensar o que é prioridade, onde eu vou colocar gente, onde eu vou colocar esforço, onde eu vou colocar investimento, que é onde faz sentido. Acho que esse exercício de priorizar e estabelecer as batalhas é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade no dia a dia, porque isso significa abrir mão de alguma outra coisa, né? Uma escolha é sempre uma renúncia de alguma outra coisa. E eu acho que num momento onde está tudo mais recessivo, a gente nem pode se deslocar, nem dá para fazer tudo o que a gente faria, esse tipo de pensamento, ele deve acontecer com mais frequência e eu acho que ele deve vir para ficar em como a gente trabalha no dia a dia, né? Fora outras coisas, como a sociedade mudando os valores, formas de trabalho diferentes, que com certeza são coisas que eu acho que a gente vai ver no decorrer dos meses aí também. Bacana. Bom, a gente tem muita pergunta do Facebook, eu estou tentando juntar algumas aqui, deixa eu que faz link, então eu vou começar de trás para frente, o último que perguntou. Marcelo Silva, boa tarde, vocês acham que a região norte vai sofrer mais para retomar o normal com relação ao consumo devido à distância? Eu acho que é uma questão muito de opinião, né? Eu tenho uma opinião que a questão do consumo vai ter muito a ver com o nível de desemprego gerado, com o alongamento dessa situação de isolamento social. Então, como a gente está vendo estados e municípios voltando à atividade normal, eu acho que, na minha opinião, né, isso vai ser muito regionalizado. Lugares com maior problema, onde se alongar demais, com certeza haverá um incremento de desemprego e, por consequência, redução do poder de consumo, e aí a retomada, com certeza, vai ser um pouco mais lenta, mais gradativa. Agora, lugares onde já está retomando, alguns estados, o comércio já está abrindo, etc., obedecendo às regras aí do Ministério da Saúde, com certeza vão sofrer menos, né? Então, eu acho que não dá para dizer que essa região é melhor ou é pior, vai sofrer mais ou vai sofrer menos, é uma opinião muito pessoal minha, né? É a mesma coisa, também não sou uma especialista nesse assunto, mas o que eu entendo é que o consumo depende exatamente de renda e de emprego, né? Então, as regiões onde a gente tiver setores da economia que são mais impactados, então tem setores brutalmente impactados, né? Como setores, por exemplo, de viagens, toda a parte de alimentação fora do lar, lazer, esses setores têm um nível de impacto que é brutal e é onde a gente vai ter um impacto em termos, acho que, de número de empregos que não vão poder ser mantidos, que é maior, e isso deve fazer com que onde, dentro da economia, isso pese mais nesses setores, isso naturalmente vai fazer com que tenha uma restrição de consumo. E a outra coisa é a extensão
em termos de prazo e intensidade do próprio isolamento social e de manutenção de parte do comércio fechado, né? E isso acho que vai depender muito, muito da situação de cada país. Acho que o Brasil tem várias situações já hoje, né? Entre regiões, entre capitais e interior. Então, isso ainda é uma coisa a se sentir num futuro breve. Tem duas perguntas do João. Desculpa. Deixa eu só complementar um pouquinho aqui. Essa informação eu recebi há pouco. Saiu no noticiário a respeito de desemprego. Pedidos de seguro-desemprego no mês de abril de 2020. 748 mil pessoas pediram seguro-desemprego esse ano. Só que é o seguinte, em abril do ano passado foram 612 mil pessoas, então teve um incremento, sim, de 22%. De abril de 2020 para abril de 2019. Então, nós estamos falando aqui de 612 para 748, está um número aí de umas 140 mil, 130 mil pessoas que foram desempregadas no mês de abril. Se a gente vê essa informação, ela não é uma informação assim que, por enquanto, ainda gera uma grande preocupação. Claro que 130 mil pessoas perderam emprego, é horrível isso, claro que é ruim, mas nós estamos falando de Brasil. Então, acredito que as medidas que o governo tomou na questão de flexibilização das leis trabalhistas para efeito de redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho ou a própria situação, no caso aí da demissão e seguro-desemprego que também está acontecendo, fizeram com que muitas empresas pensassem, né, isso vai passar, então eu vou esperar um pouco, não vou demitir, vou reduzir minhas atividades ou vou suspender minhas atividades, como é o caso, por exemplo, de shopping centers, que tem uma possibilidade, 15% dos shoppings do Brasil já voltaram a trabalhar. Então, vamos falar, provavelmente esses funcionários seu contrato de trabalho foi suspenso e agora eles voltaram às atividades dentro das regras aí do Ministério da Saúde. É por isso que a gente ouve, às vezes, o ministro Paulo Guedes falando de uma retomada rápida. Por quê? A gente imagina que todo esse dinheiro que o governo federal está disponibilizando para as pequenas e médias empresas, fazendo com que eles cheguem realmente aonde precisa, vão gerar um fôlego para que essas empresas mantenham as suas atividades. Por óbvio que, como a gente falou agora também, né? Shows, eventos, bares, restaurantes, têm atividades que estão sendo altamente afetadas e precisam voltar à atividade de alguma forma, mesmo que seja uma forma, vamos falar assim, separa as mesas mais longe e tal, mas tem que dar um jeito, né? É insustentável você manter um negócio fechado 3, 4, 5, 6 meses e depois reabrir e achar que está normal. Não tem jeito, né? Mas, de qualquer forma, eu quis passar essa informação porque nós estamos falando, no mês de abril, em 130 mil pessoas, comparando com 2019, que perderam seus empregos. Então, vou falar, é um número alarmante? É um número preocupante. Mas, comparado ao que aconteceu em outros países, de milhões de pessoas, é um negócio, vamos falar assim, bem reduzido do que está acontecendo no Brasil. Agora, temos que ver maio, junho, como que esse número vem, para a gente entender os novos índices aí pelo CAGED de desemprego, para entender o quanto a economia vai passar a sofrer por conta dessa redução do poder de compra dos consumidores, né? A gente tem duas perguntas que foram respondidas, então só para falar pelo o João Guilherme Freitas e o André Maia, né, que eles estavam falando da consequência, né, da socioeconômica no perfil do consumidor e o que ele vai comprar, né, se a gente está falando desse impacto, mas eu acredito que a gente explorou bastante, né, nas discussões. O Nelson Urias está falando que o ministro Paulo Guedes alertou sobre um possível desabastecimento se continuar com o isolamento. Vocês conseguem ver esse cenário? Eu vejo assim, ó, eu vou fazer um breve comentário. Dentro do que a gente hoje enxerga, não. Algumas indústrias comentaram
que a cadeia de abastecimento de matérias-primas tinha um certo estoque por conta de importações, etc. E aí talvez houvesse um risco de desabastecimento por conta de fechamento de fronteiras e coisas assim. Mas são situações que, fala assim, dentro da expectativa de prazo do que a gente ouviu de algumas indústrias, acreditamos que as coisas voltem ao normal antes de acabar essas matérias-primas importadas. Talvez a Juliana possa falar um pouco mais da percepção dela ou das informações que ela tem de mercado, sendo indústria, né? A Unilever, a gente não está vendo esse risco, tá? A gente está com as fábricas funcionando normalmente e compromissos bem firmados já com a cadeia de matérias-primas para que a gente possa manter as operações funcionando normalmente. Então, a resposta para a Unilever é não, a gente não vê risco. E acho que, de novo, não como um especialista e não podendo falar em nome de outras indústrias, mas acho que uma coisa importante de se avaliar não é exatamente o isolamento, é o fechamento de fronteiras, porque se a matéria-prima vem de algum outro local e ela não pode circular, eventualmente a depender dos estoques, isso pode comprometer em algum momento. E a outra coisa é a expansão da própria pandemia, né? Porque se você tem equipes inteiras de uma fábrica ou de um centro de distribuição contaminados, você naturalmente vai comprometer produção e abastecimento, tá? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar no radar, mas acho que não tem a ver com o isolamento, tem mais a ver com o próprio evolução da pandemia e das fronteiras, principalmente. Uma última pergunta para a gente fechar o bloco de perguntas ali do Facebook é do Rubens César Lima, que qual é a opinião de vocês com relação ao investimento em sistemas antifraudes no e-commerce? E aí está muito específico, mas eu vou falar mais no e-commerce, né? E que também tem sistemas antifraudes, né, visando a proteção do consumidor, né, por exemplo, através de meios de pagamentos atuais, tá? Mas a gente pode juntar aí, né, investimentos em e-commerce, em sistemas de e-commerce e, óbvio, todo o encapsulamento para que seja o mais seguro possível para essas transações. Quer falar primeiro, Emerson? Quer que eu fale? Divirta-se, esse é um assunto que você domina bem. Tá bom. Eu acho que essa questão de fraude, já existem tecnologias muito diferentes do que tinha no passado para que a gente possa continuar com as transações com um nível de segurança bem alto, tá? Já existem parceiros e de diversos tamanhos, desde startups até empresas bastante maduras que podem fazer essa prevenção e que a gente possa operar com segurança, tá? Falando isso com uma indústria que tem um e-commerce bem robusto, já tem uma representatividade bem alta dos nossos negócios, principalmente no e-commerce de negócios para negócios, CNPJs para CNPJs e não só com o consumidor final. Então, tem uma representatividade bem alta com índices de segurança bastante altos. Então, acho que é um problema que já dá para contornar. Nada é perfeito, mas que dá para ser bem contornado, né? Os investimentos, para se começar um e-commerce, em geral, se você quiser fazer tudo sozinho e de dentro de casa, os investimentos estruturais, eles podem ser às vezes impeditivos, né? Porque demora para começar, você tem que trazer especialistas, mas, de novo, aqui o mercado evoluiu bastante, já existem soluções no mercado, um pouco de prateleira, que permite que você comece rápido e com um custo baixo. Então, vou dar um outro exemplo que eu acabei não falando aqui, porque ele está um pouco menos conectado com a BAD, com o mercado de distribuição, que é o Meu Mercado em Casa. Ele é um e-commerce hoje da Unilever, né, que ele conecta os supermercadistas com o consumidor final. Então, o que permite com que o consumidor vá lá, coloque o seu CEP, escolha o seu supermercado de preferência, a plataforma automaticamente carrega o sortimento e a precificação desse varejista, o consumidor faz a compra e o varejista faz a entrega para esse consumidor. Para começar com essa plataforma, um varejista tem um custo muito baixo, não precisa de um time de tecnologia, nem que entenda de plataforma, porque isso já está pronto, a gente já fez isso. E para a integração de um varejista demora de 1 semana a 3 semanas, a depender do tipo de tecnologia que ele tem e estrutura de tecnologia que ele tem, tá? Então, existem soluções já bastante prontas no mercado,
para que se possa começar um e-commerce ou até de forma um pouco mais simples, um delivery, né? O WhatsApp é uma ferramenta sensacional de venda hoje, que permite fazer venda com distanciamento social. Então, existem muitas soluções mesmo baratas e que permitem começar amanhã, tá? E talvez depois possam ser aprimoradas com coisas que precisem de mais investimento, mas dá para começar rápido. Bacana. A gente finalizou aqui, né, as perguntas do Facebook, tem muitos agradecimentos e elogios aos dois, né, o próprio Gilberto Figueira falou que nessa época de pandemia, a logística e o canal indireto é de fundamental importância, falaram do papel fundamental do canal indireto para aproveitar as oportunidades, né, dessa tendência de venda do varejo de vizinhança. O São Tomé Goiabada Artesanal agradeceu a GS1 pela iniciativa e que sempre assiste e recomenda uma apresentação sobre como que as microempresas devem se posicionar. Fiquem atentos porque a gente vai fazer mesmo, tá? Eu queria fechar a nossa conversa, Juliana e Emerson, a gente está chegando ao fim, e eu passo para vocês uma mensagem final a todos que estão nos assistindo via Facebook. Bom, primeiro acho que só agradecer a oportunidade aí, né, da GS1 e da ABAD, pelo convite e o interesse de todos em escutar também as informações e o que a gente tem para compartilhar. E acho que reforçar uma mensagem que é como a gente está gerindo o nosso negócio, né, de cuidado com pessoas, manter a operação funcionando e o apoio à comunidade. Acho que isso é um norte que a Unilever está adotando, pensando que o novo normal é um novo normal mesmo. Então, acho que a gente não deveria pensar que isso é uma situação transitória e que depois tudo volta a ser como era antes. Acho que as mudanças, tanto do ponto de vista de consumo, quanto do ponto de vista de canais, como adoção ao digital, hábitos e valores da sociedade, elas vêm para ficar. Então, que a gente aprenda com o que está acontecendo e possa gerir os negócios pensando já nesse novo normal, né? Isso vai ser essencial. E que uma mensagem, né, que um pouco de como é para nós, é uma loucura, né? Isso que está acontecendo, né? De ter que ficar em casa, gerenciar múltiplas tarefas, reuniões virtuais que a gente não estava acostumado nessa intensidade, atividade de escola, filho, marido, mulher, dentro de casa, papagaio, cachorro. É uma situação super difícil que coloca todo mundo em estresse. Mas que permite uma readequação de a gente parar para pensar realmente o que vale a pena, o que faz sentido, e eu acho que a gente vai sair todo mundo transformado, pessoas e organizações, depois dessa experiência que é um tanto quanto repentina e extrema. Com certeza, Juliana, com certeza falou e disse tudo aí. Ana, a gente agradece a GS1 aí pelo convite, para a gente poder estar compartilhando um pouquinho do trabalho que a ABAD, através dos atacadistas e distribuidores, realiza nesse Brasil afora, atendendo esse pequeno e médio varejo que é gigantesco. E a gente tem essa oportunidade de transmitir um pouquinho de informações e do nosso conhecimento para todo esse público que assistiu essa live. Eu acho que era isso. Mensagem? Vamos outro. Vamos tocar um dia após o outro aí. Vamos olhar os nossos números, vamos entender o que o nosso consumidor precisa e o que ele quer, e vamos tentar ser o mais rápido possível nesse atendimento para que a gente possa cumprir o nosso papel socioeconômico dentro dessa cadeia de abastecimento, mantendo tranquilidade e segurança para quem precisa ficar em casa e não pode sair, não pode se deslocar, tem que ficar no distanciamento social nas cidades que isso está acontecendo de forma mais forte aí. Era isso. Mais uma vez, muito obrigada por dividirem conosco suas ações, ideias, percepções, né? Eu encerro a nossa live de hoje muito feliz, né? Novamente, muito obrigada. A GS1 Brasil tem mais de 58 mil motivos, razões, que são os nossos associados para transformar as empresas do mercado de trabalho. Continue seguindo nossas redes sociais, site, blog. Neles há muito material, informações, entrevistas, e-books, vídeos, lives como essas, que podem e vão ajudá-los nesse período desafiador de nossas vidas. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado, Juliana. Até logo.